Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais um vídeo falando sobre a prática jurídica tributária, o dia a dia de um advogado tributarista. E eu escolhi para falar com vocês sobre um assunto que também aconteceu essa semana no escritório. Por que eu estou dizendo também? Porque muitas vezes eu gravo um vídeo de situações que acontecem no mesmo dia aqui no escritório. Por isso que o canal é Prática Jurídica Tributária, o dia a dia de um advogado tributarista. Então qual foi o assunto? Que eu trouxe para a aula de hoje com vocês é se cabe ou não cabe condenação em verba sucumbencial nos embargos à execução fiscal. Quando o embargo do contribuinte, que é a defesa na execução fiscal, for julgado improcedente, caberá ou não a sua condenação em honorários sucumbenciais, ou seja, ele vai pagar ou não os honorários da fazenda de 20% sobre o valor que está sendo discutido nos embargos à execução fiscal. Então, eu tenho até outros vídeos falando aqui no canal sobre embargos à execução fiscal, só relembrando a vocês que quando existe uma execução fiscal, existe uma penhora num bem do devedor, ou esse devedor nomeia de própria vontade aquele bem a penhora. A partir de que é constituída a penhora e ele é intimado daquela penhora, começa a correr o prazo de 30 dias para ele apresentar a defesa, e essa defesa se chama embargos à execução fiscal. Então, se essa defesa do devedor for julgada improcedente, caberá ou não a sua condenação em honorários? Isso é uma pergunta. Caberá ou não a sua condenação em honorários da fazenda? Ele vai ter que pagar ou não os honorários da fazenda? Eu trouxe essa questão aqui em pauta hoje, por quê? Porque existe um entendimento do STJ que é possível sim a condenação do contribuinte quando a sua defesa é julgada improcedente através dos embargos. É possível sim que ele pague os honorários da fazenda. Inclusive nessa decisão que eu vou ler aqui para vocês, ele vai até mais além. Ele diz que é possível também existir a condenação do devedor, tanto na execução fiscal, que é o processo principal, quanto nos embargos, que é a defesa do devedor. Porque ele diz mais ou menos o seguinte, o entendimento do Luiz Fux foi nesse sentido. Se não existissem os embargos e o devedor estivesse sofrendo a execução e fosse procurar a fazenda para quitar aquela execução, ele não teria que pagar os 20% da fazenda naquela execução? Então, como os embargos é uma ação autônoma, certo? Que apesar de ser a defesa na execução, tem natureza de um processo autônomo, se for julgado improcedente, ele vai ter que pagar os honorários da parte vencedora, que no caso seria a fazenda estadual, municipal, nacional, digamos assim. Então, ele vai mais além, ele diz que cabe até a condenação, tanto na execução quanto nos embargos. Acontece que, eu vou ler as decisões aqui que eu trouxe para vocês, mas eu já estou explicando a matéria para vocês compreenderem melhor. Acontece que, em 2010, antes até desse julgamento que eu falei para vocês agora há pouco, o próprio Luiz Fux deu um julgamento sobre o regime do 543C do antigo CPC, que serve de paradigma para todos os casos do Brasil, dizendo o seguinte: quando o contribuinte adere a um parcelamento instituído pelo governo, toda a regra do parcelamento diz que ele tem que desistir das suas defesas, das suas ações que ele entrou contra o fisco. Então ele tem que desistir de todos os embargos que ele protocolou nas execuções fiscais. Então, o que é que diz esse julgamento? Pelo 543C, diz que se ele aderir a um parcelamento, ele é obrigado a desistir dos seus embargos, não caberá a sua condenação em honorários da fazenda nesses embargos, já que ele aderiu ao parcelamento, e no próprio parcelamento vão existir os encargos legais, que é da lei, do decreto-lei 1025/69, de 20%. Então, não haveria necessidade na consolidação do débito no parcelamento, ele tem que pagar os honorários, e quando ele desistir dos embargos, também tem que pagar os honorários, porque alguns juízes entendiam que, apesar dele ter aderido ao parcelamento, como ele desistiu dos embargos, ele também tinha que pagar os honorários. Então foi esse o julgamento do Luiz Fux no ano de 2010. E a gente pega esse julgamento, leva esse julgamento para os demais casos também, no intuito de que, quando existe a condenação em honorários, e com base nesse julgamento do 543C, o juiz possa, pelo menos, não condenar o contribuinte ao pagamento de 20% dos honorários da fazenda. E a gente utiliza como embasador desse nosso pedido esse julgamento. Acontece que esse julgamento, como estou falando para vocês, foi num caso
específico, quando o contribuinte adere a um parcelamento, o que muitas vezes não acontece na execução fiscal. Ele vai se defender e sua defesa é julgada improcedente. Quando é julgado improcedente, vai ter a condenação em 20%. Só que nós, advogados, tributaristas, pegamos esse julgamento, levamos para lá também, e alguns juízes também assim entendem, que como o Decreto-Lei 1025/69 já estabelece que nas execuções terão um encargo legal de 20%, não há razão de ter a condenação também do contribuinte em 20% nos embargos à execução fiscal. Então, feito esses esclarecimentos, eu vou passar agora a ler para vocês os julgamentos que eu citei. Primeiro, o julgamento do Luiz Fux, que determina, que estabelece que pode existir a condenação tanto na execução fiscal quanto nos embargos. Então, pode sim existir a condenação nos embargos à execução fiscal quando o contribuinte perde a sua defesa, é julgado improcedente. Vamos ler primeiro esse julgamento, que foi proferido no recurso especial 1212-563 do Rio Grande do Sul. Eu vou ler só as partes que estão grifadas, mas vamos ler logo aqui a ementa, que diz o seguinte: processual civil, tributário, recurso especial, embargos à execução fiscal, honorários advocatícios, dupla condenação na execução e embargos, cabimento. A dupla condenação em honorários advocatícios fixados na ação de execução com aqueles arbitrados nos respectivos embargos do devedor é possível, uma vez que os embargos constituem verdadeira ação de cognição. A doutrina do tema não discrepa do referido entendimento, a saber, o processo de execução também implica em despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários, independentemente daqueles da sucumbência, se o título for judicial. Não obstante, havendo a oposição de embargos na execução, novos honorários e custas devem ser fixados em favor do vencedor desse debate. Conclui-se assim ser possível constar custas e honorários na execução e nos embargos contra o mesmo devedor executado, de acordo com o artigo 20, parágrafo 4º do antigo CPC. Recurso especial provido. Então, nesse julgamento, o que é que entendeu o Luiz Fux no ano de 2011? Foi até depois desse julgamento que eu vou ler agora, pelo 543C. Ele entendeu que é tão possível a condenação do devedor em honorário nos embargos quando ele perde a sua defesa, que até na execução ele entendeu que é possível também, porque ele entendeu que os embargos têm uma natureza de uma ação autônoma. E ele falou aqui que a execução fiscal, se ele procurar a fazenda para quitar aquela execução fiscal, ele vai ter que pagar os honorários. Então, se ele perder também os embargos, que é a sua defesa, que tem uma natureza de uma ação autônoma, é que como se fosse cada uma em separado, apesar dessa daqui ser uma defesa da execução, também deve existir a condenação do devedor, do contribuinte no pagamento dos honorários. Porém, a gente utiliza essa decisão que eu vou ler agora para vocês, para que a gente possa mostrar para o juiz que, olha, tudo bem, você julgou improcedente nossos embargos, mas pelo menos retire a condenação de 20% dos honorários da fazenda com base nessa decisão que eu vou ler agora para vocês. Então, quando existir um caso como esse, uma sentença julgando improcedente os embargos, entrem com embargos de declaração e juntem essa decisão solicitando ao juiz que pelo menos não exista condenação em honorários. Eu faço isso sempre que possível. E diz o seguinte: é um RESP 114.3320 do Rio Grande do Sul, julgado no ano de 2010 pelo regime do 543C. Ele diz o seguinte: a condenação em honorários advocatícios do contribuinte que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional para fins de adesão ao programa de parcelamento fiscal configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1025 de 69, que já abrange a verba honorária. Continuando, a súmula 168 do Tribunal Federal de Recursos
cristalizou o entendimento de que o encargo de 20% do Decreto 1025 de 69 é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui nos embargos a condenação do devedor em honorários advocatícios. Consequentemente, em se tratando de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Nacional, mercê da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários advocatícios, uma vez já incluído no débito consolidado o encargo de 20% previsto no Decreto 1025 de 69, no qual se encontra compreendida a verba honorária, recurso especial desprovido, acórdão submetido ao regime do 543C do antigo CPC. Veja, esse julgamento, pessoal, foi específico para os casos em que o contribuinte adere a um parcelamento do governo. Quando ele adere ao parcelamento do governo, ele é obrigado a desistir das suas defesas, entre elas os embargos à execução fiscal. Então, alguns juízes condenavam, quando ele desistia desses embargos, o contribuinte ainda ter que pagar 20% dos honorários da Fazenda. Veio o STJ, deu esse julgamento dizendo que, nesses casos, quando o contribuinte adere ao parcelamento e ele tem que desistir, porque é condição sine qua non do parcelamento desistir das suas defesas, não deve existir, é impossível, é ilegal, é uma dupla condenação se fosse assim, que o contribuinte fosse condenado ao pagamento de novos honorários nesses embargos. Por quê? Porque quando ele adere ao parcelamento, já existem os encargos legais desse decreto 1025/69 de 20%. Então ele não poderia pagar 20% aqui e 20% nos embargos, já que ele foi obrigado a desistir. Só que a gente pega esse caso, repetindo, e joga em todas as questões onde os embargos à execução fiscal são julgados improcedentes e existe a condenação do contribuinte ao pagamento de 20% a mais, né? Porque a questão 20% dos honorários da Fazenda. Então, imagina que ele está discutindo um débito de 400 mil na execução fiscal. Quando ele entrar com os embargos, ele vai ter que dar o valor dos embargos, o mesmo valor que está sendo discutido na execução fiscal, 400 mil. Então, se ele perder os seus embargos e for julgado improcedente, vai ter ainda a sua condenação em 20% de pagamento dos honorários da Fazenda, ou seja, mais 80 mil, o débito vai passar para 480 mil, não é? Então, pelo menos esses 80 mil você pode brigar para tentar retirar essa condenação em honorários com base nesse julgamento que eu acabei de ler para vocês. E essa semana, por isso que eu estou gravando essa aula, houve um julgamento improcedente de uma defesa que a gente fez de um cliente nosso. Os nossos embargos à execução foram julgados improcedentes, só que na própria decisão do juiz, ele já excluiu a condenação em honorários. Tem juízes que entendem que não cabem condenação em honorários, e eu já vi muitos outros juízes, quando julgam improcedentes os embargos à execução fiscal, condenarem honorários. Mas essa decisão aconteceu essa semana, e para a felicidade do nosso constituinte, ele não condenou em honorários, apesar de julgar improcedente os seus embargos. Então, estou trazendo para terminar a aula de hoje esse julgamento aqui para vocês, que diz o seguinte: embargos à execução fiscal é o processo 6142, dígito 48 de 2015, 4058300 aqui da Justiça Federal de Pernambuco, que diz o seguinte: diante de todo exposto, julgo improcedente o pedido formulado nesses embargos à execução, sem condenação do embargante em honorários advocatícios, tendo em vista a jurisprudência dominante do STJ no sentido de que tais honorários já estão incluídos no encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei 1025 de 69, evitando-se injusto bis in idem. Esse aqui é o resto que eu acabei de ler para vocês, aqui 114.3320, do Luiz Fux, julgado em 2010 sobre o regime do 543C do CPC antigo. Aplique-se ainda a súmula 168 do antigo Tribunal Federal de Recursos, que diz: o encargo de 20% do Decreto 1025 de 69 é sempre devido nas execuções fiscais da União e substituiu nos embargos a condenação do devedor em honorários advocatícios. O CPC de 2015 não alterou a jurisprudência consolidada neste ponto, pois permanece a vigência do Decreto 1025 de 69. Translade-se a cópia para os autos da execução fiscal. Bem, então, pessoal, quando vocês se depararem
com uma condenação em honorários sucumbenciais nos seus embargos à execução fiscal, quando eles forem julgados improcedentes, e existir essa condenação em honorários, utilize esse julgamento aqui que eu forneci para vocês e demonstre ao juiz que não é devida essa condenação em honorários. E tente pleitear a sua exclusão dessa condenação, que já é alguma coisa para o seu cliente, que já imaginou um débito de 400 mil virar 480, como falei aqui o exemplo para vocês. E a condenação dos honorários da Fazenda é sempre em 20%. Certo, pessoal? Então é essa matéria que eu queria falar com vocês na aula de hoje. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Não deixem de curtir o vídeo, isso é muito importante para nós que gravamos esses vídeos gratuitos para vocês, porque com essa curtição de vocês, o que é que acontece? O próprio YouTube divulga mais os vídeos, ele leva esse vídeo para conhecimento de mais pessoas, com essa audiência que graças a Deus o canal teve esse ano, que eu lancei esse ano. Já estamos terminando o ano de 2017 com quase 400 pessoas inscritas. Para mim foi uma grande vitória. Eu comemoro cada pessoa que é inscrita, cada pessoa que curte os vídeos. Eu faço com muito amor, faço exclusivamente de graça. Muitas vezes as pessoas me questionam porque eu trago tanto conhecimento, tantas questões valiosas do dia a dia nosso aqui para vocês. E eu faço isso porque eu tenho plena convicção que quanto mais conhecimento a gente leva às pessoas, quanto mais a gente ajudar as pessoas a resolver os seus problemas, Deus abre mais as portas para a gente, Ele mais ajuda a gente atrai mais energia positiva na vida da gente, as coisas começam a dar certo. Então eu tenho muita convicção nisso, eu tenho certeza que eu estou fazendo um trabalho, dando o meu melhor, trazendo todos os conhecimentos que eu tenho e que eu vou adquirir ainda, porque todo dia nós estamos aprendendo, trazendo para vocês, querendo criar uma grande comunidade de direito tributário, mostrar para os advogados, aos estudantes, que o direito tributário não tem aquele bicho-papão todo que o pessoal prega por aí. Então, pessoal, não se esqueçam de curtir o vídeo, não se esqueçam de compartilhar o mesmo com os seus amigos, se inscreverem na minha fanpage, RP Tributário, divulgar o canal, isso é muito importante para todos nós. E até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um grande abraço a todos vocês e obrigado.